Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como é bom adorar ao Senhor, né? Como é bom adorar ao Senhor. Irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15. Tinha uma palavra no meu coração para esta noite, quando eu fui organizar para ministrar esta noite. Deus tocou no meu coração e mudou a direção do que eu iria ministrar. Eu falaria sobre Jeremias hoje, mas senti de Deus a direção de falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. E eu sei que tem alguém que está aqui para ouvir essa mensagem, e o Senhor quer trabalhar na sua vida essa noite, em nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 11. Desculpa, só para testar, para saber se você estava me ouvindo mesmo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Agora eu estou sabendo que vocês estão atentos. Eu é que não estou, né? João capítulo 15, versículo 11 ao 24, que diz assim: continuou Jesus contando a parábola, dizendo: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-lhe ao pescoço e o abraçou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E como foi achado, e começaram a alegrar-se. Será que você pode olhar para alguém e dizer assim: é tempo de se levantar? Hoje Jesus quer te levantar. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Muito obrigado. Poder se assentar. Irmãos, esse texto, ele nos ensina muitas verdades. Esta é uma das 3 parábolas que Jesus cita quando ele recebe pecadores, e trazendo a explicação dessas parábolas, da importância dela para as nossas vidas. E essa parábola, principalmente do filho pródigo, traz um ensinamento espiritual
grande de muitas áreas da nossa vida. Hoje eu quero extrair apenas uma dessas verdades que está inserida nesse texto para compartilhar conosco, dizendo para alguém que está aqui essa noite: Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio aqui por acaso. Deus tem um plano extraordinário para fazer em você e na sua casa, em nome de Jesus. Como eu disse, eu nem ministraria sobre isso, nem está atrelado à nossa temática do culto, mas quem sou eu para dizer o que é que vou ministrar, né? É o Espírito Santo que direciona as nossas vidas. E a nossa ministração de hoje tem por temática, falaremos sobre o poder de uma decisão. Diga comigo: o poder de uma decisão. Hoje Deus te trouxe aqui para você tomar uma decisão. Decisões, elas são necessárias em nossas vidas. Pessoas que permanecem no lugar de que estão é quando não têm a capacidade nem a coragem de tomar decisões. Na história bíblica nós encontramos pessoas que tiveram as suas vidas mudadas porque tomaram decisões diante de Deus, diante de Jesus. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, e a Bíblia diz que ele ouviu o barulho da multidão, ele que estava à beira do caminho tomou a decisão de clamar por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou a multidão e mandou trazer o cego e disse: vai, a tua fé te curou. E logo ele passou a enxergar, por conta de uma decisão. A mulher do fluxo de sangue, quando soube que Jesus ia passando, e depois de 12 anos que ela vinha lutando contra a sua enfermidade, ela decidiu enfrentar a luta da multidão e tocar na veste de Jesus, porque dizia a si mesmo: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. E ela foi até a presença de Jesus e tocou-lhe a veste, e logo foi curada instantaneamente para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar para nós sobre o poder de uma decisão. E essa história começa através de uma decisão. A parábola que Jesus conta começa com uma decisão, dizendo que nessa história um homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele toma uma decisão, que é sair da casa do pai. E decisões, elas conduzem a nossa vida, elas fazem a nossa história, e muitas vezes estamos em situações difíceis que nós precisamos tomar decisões acertadas. E eu preciso dizer para alguém aqui essa noite que existem decisões que ninguém pode tomar por você, inclusive Deus não pode tomar por você. Deus, ele te deu o livre-arbítrio e a capacidade de tomar determinadas decisões sobre a sua vida. O seu marido não pode decidir por você, o seu pai não pode decidir por você, o seu filho não pode decidir por você, o seu amigo não pode decidir por você. Existem decisões que só cabem a você mesmo, e Deus te trouxe aqui para você tomar uma decisão diante da presença dele, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes há pessoas que ficam no conforto, e o conforto é preocupante, é perigoso, que vivem no conforto de viver em meia boca ou viver uma parte do evangelho. Alguém vive no conforto de ir à igreja ao domingo e achar que isso é o suficiente, e não tomar uma decisão acertada sobre a sua vida pode trazer-lhe como prejuízo perder a sua vida eterna com o Senhor Jesus. Eu conheço pessoas, vocês devem também conhecer, que tiveram ou têm uma vida inteira de pessoas que são apenas acompanhantes do evangelho, admiradores do evangelho, familiares de alguém que é crente, que é alguém que decidiu diante do Senhor. Mas hoje, se há alguém que está aqui assim,
Deus te trouxe para te dizer: você precisa tomar hoje uma decisão diante da minha presença. Decidir diante de Deus. Decidir diante de Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz a Moisés: Moisés, olha, hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tu a vida e a morte, a bênção e a maldição. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus ainda aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Diga-se: a minha decisão vai se estender para abençoar toda a minha descendência. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? O Senhor tem aliança contigo e ela vai se estender até a tua descendência, 1000 gerações. Nós lemos essa história de alguém que decidiu, teve uma decisão errada de sair da casa do seu pai. Entenda que nunca e em nenhum momento você deve decidir sair da casa de Deus. Nunca e em nenhum momento decida sair da casa de Deus, pois esse era o melhor lugar para a tua vida. É aqui que o Senhor te abençoa para a glória do Senhor Jesus. Esta decisão errada trouxe ao jovem trouxe à vida dele prejuízos dolorosos. Por quê? Porque quando alguém sai da presença de Deus, logo traz consigo consequências e circunstâncias dolorosas. Eu já conversei com alguém que saiu da presença de Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e fiz uma pergunta simples. Se há alguém que está aqui, talvez poderia me responder também. E eu perguntei: vem cá, você que está aqui nesse mundão, bebendo, levando a vida dissolutamente como estava o filho pródigo, eu perguntei a ele: me diz uma coisa, quando você estava na igreja, no tempo que você estava bem com Deus, fervoroso, me diz, naquela época lá, naquela época que você estava na presença de Deus, era melhor ou era pior do que agora? E aí essa pessoa, cheio de lágrimas nos olhos, diz: realmente, quando eu estava na presença de Deus, era muito melhor do que agora. Agora vem sobre o meu coração o pavor, o medo, a angústia, sabendo que estou em pecado. Se morrer, vou para o inferno. Melhor era lá, melhor era na presença de Deus, mas eu estou aprisionado, acorrentado. E eu dizia a ele: Jesus tem o poder de te libertar. Apenas decida. Jesus te liberta hoje à noite, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. É para aplaudir ao Senhor, então. Se alguém está aqui que precisa tomar essa decisão, eu te pergunto, analisa. Era melhor quando você estava na casa do Pai? Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu não estou dizendo porque você está aqui dentro, alguém. Não, estou falando de intimidade, sinceridade, verdade. Era melhor ou era pior? Com certeza era muito melhor quando estava na presença de Deus. Por isso, não tome decisões baseadas nos sentimentos, que você pode tomar decisões erradas. Foi alguma raiva, foi algum momento de situação difícil que você passou. Não tome decisões baseadas em circunstâncias, que você pode tomar decisões erradas. Não tome decisões baseadas em algum tipo de precipitação. Não tome decisões precipitadas. E esse jovem, ele tomou essa decisão errada e saiu da casa de Deus. Quando você for tomar uma decisão, tome decisões baseadas na palavra do Senhor. Tome decisões depois que você orar e pedir a direção de Deus para a sua vida. Tome decisões depois que você pedir conselho dos anciões, daqueles que são mais velhos, que já têm experiência. Por isso o filho toma decisão errada. E aí ele sai da casa
de Deus. Sai da casa do seu pai, sai da casa do seu pai. E ele se afasta. E a Bíblia diz que essa história ilustra dizendo que ele foi vivendo de mal a pior. Gastou tudo que tinha, pediu a sua herança, a sua parte de herança que lhe pertencia. Segundo o relato bíblico, o pai era um pai abastado, tinha servos, tinha bens, tinha condições financeiras. A história ilustra isso dizendo para nós que ele recebeu uma boa quantia. A ilustração diz isso para nós. E ele saiu e perdeu tudo. Os amigos foram embora, as companhias foram embora, e aí todos abandonaram ele. Ele viveu de mal a pior. De repente veio uma fome na terra que estava, e ele passou a apacentar porcos. Aquele que estava na casa do seu pai, vivendo na fartura, vivendo bem, agora está apacentando porcos e está vivendo uma situação difícil. Alguém pode estar aqui nessa noite e entende que está vivendo um momento difícil da sua vida, está vivendo uma trajetória difícil na sua casa, na sua família, mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele está aqui, que Ele está aqui, e Ele quer te levantar essa noite. Ele quer te levantar essa noite. Ele quer mudar o teu estado hoje aqui. Ele quer mudar a tua história hoje aqui. Você precisa tomar uma decisão na presença de Jesus e dizer: Senhor, muda a minha história, porque eu quero te servir mais uma vez. E quando ele percebe, e a Bíblia diz que caindo em si, quando ele cai em si, ele então percebe a situação que está. Você sabia que existem muitas pessoas que não conseguem cair em si? E aí quando você fala: não, é assim mesmo, tá bom demais, né? A pessoa sabe que está no erro, sabe que não está bem. Ei, Jesus te ama, rapaz. Ele apenas quer trabalhar na tua vida. Ele está dizendo: essa distância não é salutar, não é saudável para você. Eu quero você bem pertinho de mim. Eu tenho algo maior para a sua vida. Eu tenho o reino eterno para te entregar. Mas há pessoas que não conseguem cair em si. Até percebem o estado que estão, mas não conseguem cair em si mais. Quando o filho pródigo percebeu que ele estava na situação ruim, e aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai esta hora tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos, me aceita como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz: então ele, se levantando, foi ao encontro do seu pai, e mesmo distante, o pai o viu. Ei, o pai te enxerga ainda distante. O teu Deus não te perdeu de vista, Ele te conhece, Ele vê você, Ele te vê hoje aqui, e Ele quer te abraçar mais uma vez. E quando o pai vê o filho, corre, abraça, coloca-lhe o anel, a sandália, faz a festa. Por quê? Porque uma decisão, ela é poderosa sobre as nossas vidas. Há um poder numa decisão. Essa decisão do filho pródigo, ela é poderosa. Se alguém está aqui e precisa tomar essa decisão, eu quero ser profético na sua vida essa noite, para te dizer que uma decisão vai lhe transportar de lugares. Você pode dizer comigo: uma decisão vai me transportar de lugares. Existem lugares que Deus quer te tirar. E ouça essa voz aqui que eu estou dizendo. Esses lugares são lugares de morte, e Deus está te dando uma palavra. Ele quer te transportar desse lugar. Ele estava, qual era o lugar que aquele jovem estava? Um lugar fedido, um lugar sujo, um lugar de fome, um lugar de desprezo, um lugar de desonra, apacentando porcos. Mas o poder de uma decisão o transportou de um lugar
ruim, de um lugar de desgraça, para a presença, para a casa de seu Pai. O poder de uma decisão, o Senhor quer te transportar essa noite. Ele quer te conduzir. Ele saiu do lugar onde estava, onde porcos comiam, para voltar à casa de seu Pai. Aleluia. Ele estava no lugar onde havia aflição, onde havia angústia, onde havia sofrimento, para ir a um lugar aonde havia festa, aonde havia honra, aonde havia amor, aonde ele foi abraçado, amparado pelo seu Pai. E Deus está te dizendo esta noite: se você tomar uma decisão, eu tenho o poder de lhe transportar do lugar pior que você esteja. Satanás diz a alguém que está aqui essa noite: não dá para sair desse lugar, não dá para sair dessa situação, você está aprisionado. Mas eu venho aqui como voz de Deus para te dizer: Satanás não pode impedir o agir de Deus na tua vida. Se você decidir, Ele vai te tirar do lugar e vai te transportar para perto da presença dEle. Aleluia. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 3, que o Senhor, Ele nos tirou, aleluia, que aqui também foi tirado do reino das trevas. Ele nos tirou, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, aleluia, para o reino. Nós somos transportados, aleluia. Alguém por essas horas aqui, há tempos atrás, estaria num bar, estaria embriagado, estaria vivendo uma vida dissolutamente, mas Deus é tão misericordioso que Ele te transportou, Ele te tirou de lá. Não somos nós que saímos por conta própria, não somos nós que conseguimos sair pela nossa própria capacidade, mas é quando alguém reconhece que não consegue sair e diz: Jesus, me ajuda, Ele vai te transportar. Ele transporta-nos e tira-nos do reino das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Salmo de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí o salmista diz, versículo 2, Salmo 40, versículo 1 e 2, e aí ele diz: tirou-me, tirou, versículo 2, esse dá para colocar aí, tirou-me os meus pés de um lago de choco. Ele tirou os meus pés, porque é isso que Deus faz conosco. Ele tira os nossos pés de lugares tenebrosos. E Ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés aonde? Olha o que é que Ele vai fazer contigo. Ei, você está aqui essa noite, olha o que é que Ele vai fazer contigo aí. Ele tira os teus pés, Ele tira os teus pés de um lago horrível, de um charco de lodo, diz a outra tradução, de águas sujas, de águas que não trazem boa coisa ao seu coração. E Ele tira-nos desse lugar, de um charco de lodo, e Ele pega os nossos pés e coloca em uma rocha. E como é o nome dessa rocha, igreja? Como é o nome dessa rocha, igreja? O nome dele é Jesus. E aí ele diz mais: Ele firmou os meus passos, versículo 3. Olha o que é que ele fez mais. Olha o que ele faz. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão. Ele pode te transportar hoje aqui. Alguém aqui foi transportado pela graça do Senhor? Foi Ele que te transportou. Não importa o lugar que você está,
As trevas não podem, as trevas não têm poder para aprisionar quem decide entregar a vida a Jesus. Você ouviu isso que eu falei? As trevas não têm poder para aprisionar quem decide entregar a vida a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que essa palavra está indo como uma espada sobre o coração de alguém aqui. As trevas não têm poder para aprisionar alguém que decide entregar a vida a Jesus. Oh, ouça bem, as trevas não têm poder para aprisionar a quem decide entregar a vida a Jesus. Outro dia alguém disse para mim, mas é porque eu sou faccionado. Ei, Jesus liberta, e você vai contar testemunho que você agora serve a Jesus. Alguém disse, se eu sair me matam. Mata não, porque Jesus te protege. Alguém conhece casos assim? Eu conheço. Tem casos assim ou não tem, Raul? Hã? Lá no Siqueira tem casos assim. Tem gente que diz, não, mas se saiu os camaradas lá mesmo matar, que história é essa? O espírito que trabalha, ele trabalha também lá. E parece que o Espírito Santo vai lá e diz, não mexe não, porque o negócio aqui é muito maior. Se tocar nele, é tocar em mim. O Senhor liberta. O Satanás, ele coloca isso na mente da pessoa. Ei, não tem mais saída. Fica no teu lugar. O teu lugar é aí mesmo. Ei, não sai daí não. É aí mesmo. Mentira de Satanás. Se hoje você decidir, Santo Espírito está aqui para te transportar do reino das trevas e te fazer uma nova criatura para a glória do Senhor Jesus. Hoje você pode sair desse lugar. Se você tomar uma decisão. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Você pode tomar uma decisão hoje aqui. Esse lugar é um lugar de decisões. Se você tomar uma decisão, essa decisão vai lhe transportar desse lugar. Aleluia, coisa boa. Uma outra palavra profética para o seu coração que quer tomar uma decisão. Quando você tomar uma decisão, quando você tomar essa decisão, na presença de Deus, uma decisão quebra a maldição do pecado. Diga comigo, uma decisão quebra a maldição do pecado. Estávamos falando hoje na escola bíblica dominical, falando sobre consequência do pecado. E eu falava aos irmãos que existem consequências do pecado, existem maldições do pecado. Mas quando Jesus entra na tua vida, o pecado, ele não tem mais poder sobre você. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou, é a graça de Deus. Ela está na tua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que nessa decisão que o jovem toma, ele vai indo de mal a pior. E há um texto no Salmo que diz que um abismo chama outro. Um abismo chama outro. É verdade. Parece que as coisas vão indo de mal a pior. Um abismo chama outro abismo. Satanás quer apenas que você dê um passo em direção às coisas que ele lhe agrada, para então lhe conduzir a um abismo. Ele vai lhe envolvendo ainda mais. Um abismo chama outro abismo. Mas quando você toma essa decisão, ele foi se aprofundando, o jovem foi se aprofundando, ao ponto que chegou na situação mais desastrosa, a situação mais horrível para o judeu, que era apacentar porco, era maldição sobre a vida dele. Mas quando ele toma a decisão,
da consequência do pecado sobre a vida dele, aquele pecado foi quebrado, aquela maldição foi quebrada. E se há maldição hereditária sobre a vida de alguém, ela vai ser colocada por terra essa noite, hoje aqui, porque quando você tomar a decisão de servir a Jesus, toda maldição cairá por terra, você será livre na presença do Senhor Jesus. As trevas não terão mais poder sobre a sua vida quando nós decidimos servir a Ele. Toda maldição cai por terra. Eu já conheci pessoas que dizem assim: é porque minha mãe era assim, é porque meu pai teve uma vida assim errada e agora eu sou. Isso foi, ou pode ser, até Jesus entrar na sua vida. Porque quando Jesus entra na vida, Jesus coloca seu pé na porta e diz: agora, Satanás, aqui mais não. Essa vida agora tem dono. Aleluia. Essa vida agora tem dono. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olha o que o Espírito Santo está dizendo: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Satanás não tem mais poder sobre o teu passado. Ele não pode pegar mais o teu passado para te acusar. Se você tomar uma decisão hoje aqui, o Senhor vai colocar por terra toda maldição ou toda acusação que Satanás se utiliza para te acusar. Mas decida hoje se aproximar da presença de Deus e dizer: Pai, eu estou de volta para a tua presença, para a glória do teu nome. Não creia naquilo que as pessoas dizem. Não creia naquilo que eles dizem sobre você, porque maior é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Entenda que o Senhor, Ele quer te abençoar, e que essa decisão ela vai alcançar toda a tua casa. Satanás muitas vezes ele quer colocar um jugo sobre a vida das pessoas, e você sente o peso do fardo do pecado. Mas Jesus diz assim em Mateus 11, 28, quando Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Enquanto Satanás ele tenta te amaldiçoar, ele tenta te destruir, porque esse é o objetivo dele. João 10:10, Jesus diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Ele diz: eu vim para te dar vida, e vida com abundância. E quando Ele tenta te destruir, Jesus Ele vem para te dar vida. E você ainda não caiu em si, que precisa estar na presença dEle. O poder de uma decisão é que toda maldição será quebrada sobre a sua vida. E se você compreender que essa é a vontade de Deus sobre você, que não haverá mais julgo sobre a sua vida, porque agora a graça ela quer te alcançar e ela quer te deixar livre. Olha, Jesus te deixa livre, Ele te liberta, Ele te liberta, Ele te liberta. Aqui nesse lugar Ele tem poder para isso. É o poder de uma decisão. O que Deus fará na sua vida depende dessa decisão. Sabe qual o outro poder de uma decisão na vida deste jovem? Diga comigo que uma decisão, diga comigo, uma decisão muda tudo sobre aquilo que sou. Muda tudo sobre você. Quantas histórias nós temos aqui?
Mas quando alguém toma uma decisão, tudo que somos é transformado pela presença de Jesus. Uma decisão mudou tudo. Se olhássemos para aquele jovem na situação que ele estava antes da decisão, nós olharíamos para ele e viríamos alguém que está afastado da presença do seu pai, alimentando porcos, abandonado, alguém poderia dizer, longe da família, desprezado. Só que uma decisão muda tudo sobre você. E Deus trouxe pessoas aqui para dizer: ei, essa decisão pode mudar a sua história hoje aqui. Mas quando ele volta à casa do seu pai e tomou a decisão, o pai o aceitou como filho mais uma vez. Então entenda, não é o que dizem ao teu respeito hoje, mas é o que Deus tem para te entregar nesse lugar. Porque o teu lugar é a casa do Pai. Você precisa tomar uma decisão. Pastor, e qual foi a decisão que esse jovem fez? Ele disse: eu vou me levantar. Tudo que Satanás não quer é que você tome essa decisão de dizer: eu vou me levantar. E tudo que Deus deseja essa noite é que essa palavra entre no teu coração e você diga no seu coração: quer saber? Eu vou me levantar. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, é o tempo de você se levantar. Satanás quer que você permaneça alimentando porcos, quer que você continue se alimentando das alfarrobas, quer que você continue sujo como você está, quer que você continue longe de Deus. Mas a palavra diz que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará todas elas. O que o Senhor manda para ti essa noite, dizendo é tempo de você se levantar, é tempo de você se colocar de pé. O jovem tomou uma decisão e disse: eu não vou permanecer nesse lugar, eu não vou continuar aqui, eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou voltar à casa do Pai. Coloca, Carol, aí: eu vou me levantar. Coloca: eu vou me levantar. Alguém precisa sair daqui dizendo isso no seu coração: eu vou me levantar. Eu preciso decidir. Eu não quero viver uma vida como eu estou vivendo, distante da presença de Deus. Eu vou me levantar. Eu vou voltar a ser o que eu era antes. Eu vou voltar a estar na presença do meu Pai. Eu vou voltar a ter comunhão e intimidade com o meu Pai. Não interessa as circunstâncias, não interessa a dor que me fez se afastar dele. Ei, não dê ouvidos à voz de Satanás dizendo a você que você não consegue, que você não vai chegar lá, que você está aprisionado. Não, é mentira de Satanás. Se você decidir se levantar hoje aqui, o teu Pai virá ao teu encontro para te fortalecer. Ele decidiu: eu vou me levantar. Ele disse: eu vou voltar, eu vou me levantar, eu irei ter com meu Pai, eu vou confessar a Ele, eu lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante Ti, já não sou digno de ser chamado como teu filho. Mas o Senhor te dá esta oportunidade hoje aqui. Ele te dá esta oportunidade hoje aqui. Vá ali, olha ali para aquela vida. Olha para aquela vida. Olha para aquela vida. O Senhor está dizendo: eu vou te levantar. Há uma batalha espiritual travada aqui. Mas Deus está dizendo: Ele pode te levantar aqui. Ele pode te levantar aqui.
aqui. Continue para cá, deixa que ali Deus já está trabalhando, Deus já está levantando alguém ali. Deus está dizendo: eu vou te levantar. Se você tomar essa decisão hoje aqui, Ele quer te levantar. Eu sei que Satanás, ele quer impedir corações de voltarem à presença do Senhor, mas Ele está dizendo: eu vou te levantar. Você precisa tomar essa decisão. Ele diz: eu vou me levantar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Pai, eu estou voltando.